Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma leitura, a continuação do Amanhecer de uma Nova Era. E vamos entrar no capítulo 10, que fala sobre o enfrentamento com a treva. As horas transcorriam em calma enquanto a noite avançava. Iniciando-se a madrugada, quando os membros da sociedade encontravam-se adormecidos, os dirigentes trabalhadores de nossa esfera dirigiram-se a algumas residências, a fim de reconduzirem os convidados para a reunião especial que logo se iniciaria. Além dos dois médiuns já conhecidos e dos dialogadores, o nosso irmão Anacleto, que fora o desencadeador do processo grave em curso, a pouco e pouco foram chegando os companheiros adormecidos, logo despertados, que passaram a tomar conhecimento do programa estabelecido para aquele momento. Às 2 horas, todos nós encontrávamos a postos, qual ocorre em uma atividade normal de natureza mediúnica em qualquer sociedade espírita, quando nosso mentor explicou-nos. Pensamos que logo mais deveremos ter entre nós o Rabino Eliakim Ben Sadoc, ora inteirado de todas as providências defensivas de nossa instituição. Lembrando que esse Rabino é aquele causador das confusões, né? Ele está sempre incitando a comunidade dele a atacar as instituições. Sentindo-se agredido, logo surgirá à frente da sua tropa, desafiando-nos a um enfrentamento mediante as armas da maldade e da destruição a que está acostumado. Não terminara a frase, e ouvimos uma voz estridente que vinha de fora, aumentada por aparelho especial, convidando o nosso mentor a que saísse a fim de enfrentar as consequências do seu ato de revide contra as forças de salvação da humanidade, conforme se denominavam ironicamente. A balbúrdia que nos chegava à audição era ensurdecedora. As vozes em desespero misturavam-se aos instrumentos tribais de que se utilizavam, incluindo o som continuado do chofar, qual ocorria nos combates de épocas recuadas que provocavam pânico nos adversários. Lembrando que esse chofar é como se fosse um berrante deles, né? Só que é com chifre de carneiro. A voz estrídula e com carregado acento hebraico repetiu o convite, culminando com vitupérios e agressividade, destacando-se a palavra covardes, associada à mansuetude de Jesus. Ouvíamos toda a provocação e o benfeitor permanecia em paz, concentrado, sem demonstrar qualquer reação. Até aqui me vem à mente que a postura que eles estavam tomando, incitando uma briga, chamando de covarde todos aqueles que não estavam revidando, meio que é assim na nossa vida, né? Quando nós não queremos confrontar, ou quando nós deixamos de ser reativos, as pessoas que convivem conosco, elas vão nos julgar, elas vão nos trazer essa condição de covardia, que você é molenga, que você não serve para nada, que você não tem estofo para encarar. E é isso que as sombras fazem. Elas incitam aqueles que estão no mesmo teor vibratório, não evolutivo, vibratório, para que nos espicassem, né, para que nos cutuquem, para a gente deixar vir à tona uma rebeldia, uma raiva, aquilo que a gente está tentando conter por conhecimento e proposta de não fazer de novo, né? É claro que de vez em quando a gente incorre em erros, óbvio que a gente dá umas vaciladas, tem dias que a gente realmente está chutando balde, está dizendo impropérios, é natural, né, neste momento que a gente tá naquela balança, né? Hora lá em cima, hora lá embaixo. Então, eu achei muito interessante como
Isso nos desperta a entender a forma como eles agem conosco, e nós não temos a mínima ideia. Agora temos, mas muitas pessoas não têm a mínima ideia de que isso ocorra. A sua coragem e a dos seus asseclas, enunciavam desafiante, somente se manifesta mediante a traição, a usança dos métodos bárbaros e infames da Santa Inquisição. Gargalhadas ofensivas estrugiam no ar e choviam apodos de toda parte, irradiando vibrações de compaixão que se estendiam além da sala na direção do ofensor. Dr. Bezerra mantinha-se aparentemente impassível ao desafio. Nesse comenos, a voz estentória anunciou: se o cordeiro não enfrenta o desafio, o lobo entra para devorar o rebanho. Houve um silêncio repentino, logo seguido de ordens e sons estranhos, semelhante aos antigos carros de guerra avançando para combate. Então, imagina a postura emocional que os trabalhadores do bem não têm que ter, porque eles estão visualizando tudo isso, né? Eles estão sendo atacados de uma certa forma. Então tem que ter muito brio, né? Para poder manter tudo isso. Pedindo que nos concentrássemos profundamente, o mentor ampliou-nos a capacidade da visão e pudemos notar que um verdadeiro exército de seres esquisitos avançava em formação de luta. Mentalmente, o nosso protetor sugeriu a Hermano que liberasse as defesas da entrada, e à medida que avançava a tropa da ofensiva, atrás, em um carro de construção ridícula, algo fantasmagórico e simultaneamente militar, estava o rabino cercado de alguns dos seus mais eminentes comandados. A sua estratégia consistia em fazer penetrar nas defesas um número expressivo de belicosos, após o que ele também e os chefes se apresentariam com toda a agressividade, como se ainda estivessem na terra, tal a alucinação que os tomava por inteiro. Aqui, quando ele fala sobre número expressivo de belicosos, está falando como, de guerreiros, né? Eles estão prontos para ir para a guerra, armados para o enfrentamento. Porque para esses espíritos, de fato, este enfrentamento estava acontecendo como se fosse real, como se eles estivessem encarnados. Porque é assim que eles se sentem. E só que como eles não são vistos, e eles, às vezes, conseguem chegar a termo das suas intenções por encontrar um local que está propiciando, né, por conta de energia frequencial, eles se sentem mais fortes, né? Vimos que o primeiro grupo adentrou-se pela sala de conferências, logo seguido do cortejo que conduzia o chefe. Nesse momento, Dr. Bezerra transmitiu ao diretor da instituição a ordem para que fosse fechado o acesso e reforçadas novamente as defesas, enquanto os canhões da torre de vigia disparavam dardos em quantidade, impondo recuo ao restante dos invasores. O importante era que o rabino, desta vez, estava dentro das defesas da instituição, com os seus melhores combatentes. Notamos movimentação expressiva dos trabalhadores espirituais. Imagina só, ao mesmo tempo que o rabino chegava com os seus asseclas da guerra, aquele local estava abarrotado de espíritos do bem, da luz, preparados para essa ofensiva, só que não com o mesmo teor energético, não com a mesma intenção, né? Em ordem, acercaram-se dos limites da sala e, como se a mesma fosse constituída por módulos, empurraram calmamente as divisórias, ampliando-a de forma que várias dependências transformassem-se em um imenso recinto, agora repleto pelos invasores em fúria selvagem. E os servidores do bem, que nos encontrávamos na parte oposta à entrada, em concentração e harmonia.
Os invasores exudavam emanações morbosas que exteriorizavam o odor pestilento como de cadáveres insepultos. Cães e lobos, alimárias diversas, resguardavam o grupo agressor, enquanto alguns comandantes exacerbados gritavam ordens desconexas, um desequilíbrio total. Logo depois do que poderíamos chamar como o batalhão suicida, por vir à frente, encontravam-se o rabino e seus chefes, igualmente desequilibrados e paramentados, como se estivessem em um combate ancestral do seu povo, misturando os hábitos religiosos com os guerreiros. A nuvem escura que os cobria defluente das emanações psíquicas dos tresvairados era espessa, ameaçadora, que se fazia reabsorvida pelos mesmos, mas os intoxicando. Então, eles emanavam tanto fluido pesado que criava-se a egrégora, e essa mesma egrégora pesada retornava a eles com maior intensidade, aumentando ainda mais a fúria. Então, olha só, esse círculo constante, né, de alimentar a egrégora negativa. Então, trazendo um pouquinho para os nossos dias, o que a gente faz quando está em desequilíbrio emocional, quando está com raiva, quando precisa resolver um problema, e a nossa cabeça começa a ficar atulhada de pensamentos, por onde eu vou, como é que eu faço, como é que eu começo? E aí a gente não tem resposta, porque a gente está criando uma egrégora negativa que está voltando para a gente. E aí vocês já perceberam que quando a gente para, vai tomar um banho, vai descansar, vai dormir um pouco, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa, a gente sai dessa egrégora de energia pesada e, ó, nossa, é esse caminho. Poxa, eu estava tomando banho e me veio essa ideia. Isso já aconteceram com vocês? Porque nós A gente não enxerga, né? A gente não enxerga. Trégua para a mente, né? E aí, quando a gente dá trégua para a mente, a sintonia se quebra, ela se desfaz. Verdade. Então, não é muito diferente do que está aqui. Né? Olha como tudo, esse livro foi escrito não sei há quanto tempo atrás, mas se nós estivéssemos lendo ele na época que ele foi escrito, ou se nós formos lê-lo daqui 5 anos, seria, eu acho que a mesma coisa, né? Parece que é atual, né? É sempre atual. Sim, sim. A nuvem escura, né, nesse momento, enquanto os canhonaços disparavam dardos em torno dos invasores, em forma de advertência, o rebelde gritou furioso. Novamente caímos em uma armadilha dos miseráveis seguidores do Cordeiro. Como sempre ocorreu na história, tentemos o recuo apressadamente. Houve uma debandada em todas as direções, sem qualquer alternativa de fuga, porque as defesas encontravam-se reforçadas não apenas pela energia defensiva, como também por uma expressiva quantidade de cavaleiros da Ordem dos Templários, vestido à maneira dos dias do passado, em atitude guardiã em torno do imenso recinto. Emitindo vibrações de amor, ergueram as mãos em um hino de louvor a Jesus Cristo, começaram a cantar uma exoração feita de compaixão e de misericórdia. Sobre essas vestimentas dos cavaleiros templários, eu já escutei palestras e já li também a respeito, de que eles têm, essa indumentária, ela traz um temor, porque na época que era usada, ela era usada com violência, porque nós sabemos que os templários foram violentos, né? Eles saqueavam, roubavam e matavam em nome de Cristo. Então, a indumentária, ela causa a essas pessoas vamos supor, no caso do rabino e suas asseclas, o medo para poder contê-los, não para prejudicá-los. Então, por isso que eles usam essa indumentária. Inclusive, também já ouvi uma palestra que quando
for feita a limpeza da terra, Miguel Arcanjo virá com seus anjos vestidos de cavaleiros templários para criar essa conexão de subserviência para serem resgatados, não serão machucados. Isso me marcou, esse fato que eu escutei, depois eu li a respeito, me chamou muita atenção. Imediatamente começou a chover gotas luminosas de fluidos superiores que caíam sobre os rebeldes e os acalmavam a pouco e pouco. A balbúrdia foi diminuindo e, como se anestesiados pelas energias sublimes, derrearam no solo, libertando-se das grotescas armas primitivas que carregavam. Alguns passaram a emoção de paz e choro convulsivo os tomou, enquanto outros permaneceram em silêncio, hebetados, quase insensíveis, mas calmos. Que é o que já está acontecendo na limpeza dos umbrais. Vocês estão acompanhando? A limpeza que está sendo feita nos umbrais, muitos estão aceitando e muitos estão só observando, não saem do lugar. Em breve tempo, somente se destacava a estranha aparelhagem que conduzia o chefe e seu grupo de comando. Ele blasonava, sentindo-se traído e miseravelmente sitiado, como se fosse um pária e não a autoridade religiosa que se atribuía valores que não possuía. Aproximando-se do furioso invasor, o Dr. Bezerra de Menezes convidou-o a um diálogo fraternal, ao lado de suave claridade espiritual que o envolvia na condição de verdadeiro apóstolo de Jesus que o é. Como dialogar com o inimigo? Aqui venho para combater, não para parlamentar. Meu desejo é o da extinção dos infames destruidores da fé judaica, arvorados em possuidores da verdade, tendo como Messias um vagabundo que ameaçando a hegemonia do Império Romano e a doutrina de Moisés, foi com justiça crucificado como bandido que o era. Olha como eles têm raiva de Jesus, né? Notamos que o E do atordoado... judaísmo também, né? Oi? E do judaísmo também, né? Até Sim, hoje. sim, até hoje. É porque eles não aceitaram Jesus como o Filho de Deus, né? Porque ele não veio para guerrear, para ter tronos, riquezas, ele não veio subjugar. Então, como é que na época e até hoje, era tudo em nome da riqueza, da ostentação, do eu posso mais, eu mando mais, eu tenho força. Como é que eles podem aceitar um homem valoroso como era Jesus, né? Desapegado de tudo aquilo que eles acreditavam que fosse importante. Até porque na época ele foi um dos maiores influenciadores sem dinheiro nenhum, né? Isso mexeu, né? Com os César da época, né? Porque Jesus, ele trouxe para a população que sofria a palavra que consolou. E ao mesmo tempo que ele consolou, ele fez com que todos percebessem que poderiam ser também consoladores e serem grandes e serem como ele era. Então, vamos dizer que Jesus empoderou o povo. Vós sois E ele meu. enxergou, né? Ele deu voz àqueles que eles não eram ouvidos, né? Na verdade, ele Na fez época. com que os que não eram ouvidos terem voz, Isso é. né? E para a época, como não é, nem na época de Jesus, eu diria até que até de uns 100 anos para cá, que a coisa começou a ficar um pouquinho melhor. Porque até então, Verdade. sempre teve o poderoso, eu mando e você obedece, né? Verdade. Notamos que o atordoado visitante apresentava expressivas deformações perispirituais e os seus olhos avermelhados despendiam raios mortíferos, portadores de energia vigorosa, típica do mal, característica das alegorias demoníacas. Esse rabino aí precisa, acho que, de alguns milênios. Olha eu julgando o rabino,
Quem sou eu, né? À medida que falava, irradiava ondas escuras que se diluíam em contato com os fluidos luminosos que ora repletavam o salão e que continuavam descendo. Dr. Bezerra, sem nenhuma reação negativa, redarguiu. Não serei eu quem irá parlamentar com o nobre amigo, porque reconheço a própria pequenez e a falta de mérito para este momento de alta significação para muitos de nós. Aguardemos que uma voz mais autorizada venha ter conosco em nome daquele que o irmão repele veementemente. Nesse comenos, a claridade ambiente foi intensificada. E descendo em nossa direção, surgiu o espírito elevado de Francisco de Assis, vestido com a simplicidade dos seus hábitos medievais, irradiando especial luminosidade. Assessorado por alguns dos companheiros de então, constituía um pequeno cortejo de seres superiores que o amor de Jesus enviava àquele ambiente sombrio e caracterizado pelos desventurados que estorcegavam nos sofrimentos que disfarçavam em forma de anseios de vingança e de loucura. À medida que o apóstolo da pobreza alcançou o nosso grupo, exclamações de júbilo, de surpresa, de emoção inesperada surgiram de todos os lados. Alguns dos acompanhantes do rabino recuaram, tímidos e assustados, enquanto ele manteve-se irredutível e soberbo no seu lugar, na verdadeira arena, em que se transformou o espaço que mediava entre ele e nós outros. Preservando a distância que fora automaticamente estabelecida, o visitante sublime distendeu as mãos habituadas à caridade e à misericórdia, e com voz inolvidável disse-lhe: Louvado seja o Senhor por todas as coisas, inclusive pelo sofrimento e pelo desespero, do que se apresentam como infelizes, e especialmente pelo daqueles que o renegam. A doutrina que os homens têm seguido não é a dele, mas a das paixões humanas. Ele que abençoou a cruz de vergonha, tornando-a asas angélicas de libertação. Jamais concordaria com qualquer atitude que ferisse os seus postulados de amor indiscriminado, especialmente aos gentios, que somos nós, porque o seu não o quiseram, não o receberam, não o aceitaram. Demonstrando a sua misericórdia, ofereceu as mãos socorristas à mulher equivocada, à adúltera condenada pela lei, aos leprosos do corpo e da alma, sem olvidar de atender aos representantes do Sinédrio, que o buscaram no silêncio da noite, assim como aos poderosos do mundo, que dele necessitavam. Sem nenhuma jactância, transformou-se em caminho de redenção para todos que estejam saturados do mundo e cansados das suas ilusões, amparando-os com ternura e afeição. Também ao irmão Rabino, ele ofereceu as mãos marcadas pelos cravos da cruz, aplicados pelo Sinédrio, que o impôs ao governante romano, rogando perdão para aqueles que o martirizaram, nos dias da ignorância que já vão longe. Não medindo distâncias, nem temendo a reação enganosa dos dominadores terrestres, ele permanece acima de todas as governanças e presunçosas autoridades, pedindo que todos avancemos na sua direção, porque ele nos espera com um fardo leve e um jugo suave. Este é o momento de libertação, que soa para o querido irmão, enganado pela soberba humana e pela equivocada postura de dominador, que é incapaz de dominar as próprias paixões. Adiar esta oportunidade é escrever um doloroso capítulo na sua experiência infeliz por longos séculos. Mesmo o irmão lobo, assim como as irmãs aves, submeteram-se à sua voz. Quando tivermos oportunidade de os encontrar, não será, portanto, o irmão rabino, conhecedor das leis espirituais, que pensa e que ama, quem se excusará a recebê-lo neste momento.
Ia prosseguir no seu sublime convite, quando os sons extravagantes aumentaram e o invasor inclemente arremeteu, com grosseria, expressando-se de maneira chula e imprópria. Tomado de compaixão sem ressentimento, em relação ao agressor, o pobrezinho de Deus elucidou. Posso compreender a sua dor, porque também nós, um dia, vimos-nos diante dessa alternativa. Deus ou o mundo, nosso próprio genitor, denunciou-nos ao bispo da cidade como dementado, filho rebelde e extravagante, que somente lhe proporcionava prejuízos, porque optara pelos infelizes. Naquele momento decisivo, como num relâmpago, pudemos ver Jesus perguntando: quem é meu pai, minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? E decidimos ser seu irmão menor. Renunciamos ao Fausto, ao apoio paterno e despedimos-nos de tudo que a ele pertencia, envolvendo-me em um manto retirado de uma lata de lixo. Tudo quanto é do mundo, no mundo fica, somente nos acompanhando o que é de Deus e dele procede. Não recalcitre, pois, contra o aguilhão, aferrando-se às atitudes perversas daqueles que o maltrataram, iludidos pelo mundo mentiroso, falsamente representantes de Jesus. O ouvido explodiu num urro de desespero e ódio. O ouvinte explodiu num urro de desespero e ódio, retorcendo-se vitimado pelas dores morais e evocativas da fogueira que lhe consumiu o corpo no já distante século XV. Nunca me esquecerei, trovejou espumando de ira. Jamais perdoarei, mesmo que me venha consumir nas chamas eternas do inferno. Odeio esse desordeiro Jesus e os seus asseclas, havendo-me prometido no longo exílio espontâneo no Hades, onde me organizo com as forças da vingança a permanecer contra aqueles que o prenderam, que o pretendem trazer de volta, pois que preferimos o mundo como é, com as suas malícias e crueldades, desassossegos e paixões pelo prazer. Não me venha, pois, com as suas lamúrias, falando-me de humildade e de desprendimento, que não entendo o que significam. O tempo tem-me sido grande amigo, permitindo-me trabalhar na manipulação das mentes, de que me nutro, e a muitos dos nossos companheiros sustentam, e que também se comprazem na inspiração que lhes transmitimos, ajudando-os a sair da penúria, do sofrimento e da desgraça que os desnorteiam. O Deus de Israel, poderoso e vingador, é o que tenho como modelo, e que me determinou o comportamento que venho assumindo, a fim de submeter pela chibata e ferocidade os gentios miseráveis, que desde a criação estão apartados da sua eleição. E assim ainda é, né? Todos eles, a maioria desses espíritos dessa época, que vieram desta educação, porque eles foram educados assim, né, no século XV. E ao desencarnarem, eles deram continuidade na sua proposta de quem eles eram, porque a gente pode perceber que é condizente com o local, porque até hoje, lá no Oriente Médio, eles ainda vivem como se fossem há mais de 2, 3 mil anos. É o mesmo pensamento, é a mesma postura. Não estou dizendo daqueles que têm os religiosos do bem, tem os judeus que não são sionistas, os judeus que têm uma conduta moral correta, né? Mas neste caso, a gente vê que são aqueles espíritos enraizados naquilo que eu acabei de falar, o mal é quem sobressai, porque ele é impositivo, né? Ele escraviza, e é assim que eles querem permanecer, escravizando, né? Tomado de grande ternura, o nobre Francisco interveio. Que engano cruel de raciocínio serve-lhe de apoio ao pensamento enfermo. Como pode a terra, tão rica de concessões e beleza,
neste universo de harmonia, haver sido criada para a desgraça do ser mais elevado que a habita, que é o de natureza humana. Como pode a paternidade divina ser destrutiva desde que a causa de tudo é a causa de tudo quanto existe? Será crível que a perfeição produza a degeneração e o desar, que eleja pequeno grupo como sua prole e descarte toda a humanidade, que o não conhece e não tem culpa da própria ignorância? O Pai que Jesus nos trouxe é todo amor e misericórdia, sendo que a rebeldia, que procede da inteligência humana, ainda em fase de desenvolvimento, tem sido a geratriz do sofrimento que a fará entender o significado da vida e dos códigos soberanos do equilíbrio e da ordem. Apesar de opiniões diferentes, somos irmãos, procedemos do mesmo útero divino e avançamos para o encontro com a verdade que nos tornará feliz. Algumas de vocês querem falar alguma coisa a respeito até aqui? Então vamos seguir. As palavras eram repassadas de uma ternura infinita e recuavam na sala com uma especial melodia de amor, sensibilizando os ouvintes amolentados e aqueloutos, excitados, que se iam acalmando. As tubas haviam silenciado, ouvia-se, vez em que outra, o som terrível do chofar. No desespero que o acometia, o sofrido rabino impôs: tudo são palavras sem significado. Aqui estou sitiado, traído mais uma vez, havendo tombado na armadilha soez que me prepararam. Vim para a luta e não para ser aprisionado, e assim mudar de opinião sob a injunção das suas forças de opressão. Exijo que me sejam franqueadas as portas de saída, para que retorne ao campo de ação com os meus seguidores. Serenamente, o sol de Assis, repassando pela memória o que faria Jesus em circunstâncias idênticas, esclareceu. Na situação em que o irmão se encontra, não há como impor condições. Ninguém o traiu ou sequer programou-lhe a armadilha. Desde que foi você quem veio com as suas tropas ameaçadoras, sitiando a casa do Senhor e ameaçando as vidas que aqui se reúnem para o Festival do Amor. Adentrou-se espontaneamente, havendo mandado um grupo de frente para preparar o campo onde a sua altivez devesse imperar. Também conheci de perto a guerra, nos dias em que estive na terra, e como a minha é a batalha contra os inimigos internos e não os de fora, caí nas mãos daqueles que eu supunha meus adversários, e fui encarcerado, experimentando o opróbrio que me preparou para o chamado do Senhor. Posteriormente, para que eu pudesse amar os irmãos da cidade onde fui reduzido ao que realmente sou, nada. Foi ali, no entanto, que o meu Senhor me libertou e me concedeu a honra de servi-lo. Não lhe parece que ocorre o mesmo em relação ao amigo, que não é combatente, embora cultive a guerra, mas necessitado de luz e de compreensão? Após um breve silêncio no diálogo, interrompido pelo vozerio externo e pelo clamor dos que se encontravam acompanhando o chefe indefeso e violento, asseverou com firmeza: as portas do lar de Jesus estão abertas de par em par, e as defesas estarão diminuídas, permitindo que o irmão recue, que volva à sua região de domínio, fortalecendo-se no mal de que se nutre, assim prosseguindo até o momento em que o renascimento no corpo físico o arrebate ao proscênio terrestre, sem apoio, sem lucidez, na loucura ou na hebetação, na paralisia ou na mutilação. Abram-se as portas de acesso a este recinto, determinou com a mesma meiguice de voz. Houve um estarrecimento decorrente da atitude inesperada
que a todos nos embaraçou. Logo vimos abrir-se a defesa fluídica, envolvente e que guardava a instituição. Lá fora fez-se uma gritaria infernal. Apupos e agressões de todo tipo ecoaram no ar. O invasor apresentando a indumentária ridícula com todos os impositivos da ortodoxia de que se revestia como religioso intolerante, olhou com fúria o mensageiro do amor. Deu meia volta, abriu-se uma passagem no grupo que eu assessorava e ele avançou, caminhando ostensivamente, demonstrando vitória. Então, até aqui a gente pode considerar e constatar que, mesmo que a gente esteja caminhando no bem, tentando auxiliar, nem sempre a gente vai conseguir. Nem sempre o nosso intento de primeira vai ter resultado, porque às vezes a gente aconselha, direciona, vamos fazer, caminha desse jeito, eu te ajudo a caminhar daquele jeito, vamos buscar conhecimento, vamos buscar fazer a diferença, trazendo para os nossos dias de hoje, né? A gente faz isso com os amigos, familiares, com filhos, e assim, até mesmo nos centros espíritas que frequentamos, né? Estamos sempre dispostos a dar uma palavra, um incentivo. E aí a pessoa vira e fala, valeu, obrigada, mas eu não quero. E aí dá aquela sensação de, eu pequei, eu falhei. Isso acontece. Mas a gente não tem que se sentir assim. Porque a nossa intenção, a nossa proposta, nosso propósito de levar algo positivo, trazer a claridade à mente das pessoas que nos buscam, ou que são colocadas na nossa vida de alguma forma, seja verdadeiro e real. Porque lá na frente, o dia que aquela pessoa realmente quiser mudar, ela vai ter a lembrança de tudo aquilo que já foi passado para ela. Então, a gente colocou sementinhas, né? Querem falar alguma coisa enquanto eu tomo um pouco de água? Acho que isso acontece mesmo no nosso dia a dia, como você falou, né, Silvana? Às vezes a gente, até na família mesmo, né? A gente tenta falar e acha que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? E aquilo acho que causa uma frustração para a gente, né? Seja um filho, isso já aconteceu com a minha irmã. Às vezes eu tento falar, parece que eu tô vendo um negócio que vai dar errado lá na frente, não porque eu sou a pessoa mais, não é isso não, é que às vezes a pessoa tá, como a gente estava falando, às vezes está naquela fúria e a pessoa não consegue enxergar, e você de fora consegue, pelo menos ter uma visão melhor, né, e aí você tenta falar e a pessoa não entende na hora, e aí depois, mais para frente, ela volta e acaba falando, poxa, aconteceu mais ou menos como a gente estava falando, sabe, assim, aí você já começa a pensar, fala, poxa, eu falei, né, isso acontece, assim, é muito engraçado, muito, eu e minha irmã, e aí às vezes eu falo para ela, falo, poxa, para um pouquinho, depois você responde, ou depois você fala, né, a mesma coisa às vezes eu tento falar para o meu marido primeiro, para depois porque às vezes ele tem uma visão melhor do que a minha, né? E é bem o que a gente está falando agora, né? Da questão de você parar, pensar, refletir, para você conseguir enxergar, né? E aí a gente tem que aprender a ter o equilíbrio, né, e tratar com os nossos egos também, de que da mesma forma que a pessoa contrária não está avançando, nós devemos também ter baixar o orgulho de aceitar que nós também estamos em caminhada e nós não somos além, né, como você falou, não estamos além, para determinarmos. Então, ok, né? Então, Francisco de Porque Assis a deixa gente também, a gente também faz a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa fala pra gente, naquele momento você não enxerga, não tem jeito. Então tem que realmente parar e pensar melhor, né?
para depois, depois da reflexão, você tomar a atitude certa, né? E às vezes não vai ser a certa completamente, né? Exato. Enfim. Vamos terminar aqui, tá faltando. Logo acaba, a gente volta a conversar. Antes, porém, de alcançar a aduana da porta, um cone de mirífica de luz, que descia do infinito, envolveu o infeliz, que se sentiu estremecer, enquanto uma voz de incomparável beleza interrogou-o: Para onde segues, meu filho? Que te fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o do amor. Simultaneamente, condenou-se condensou-se isso, em forma humana, belo espírito que avançou na sua direção, vindo do lado externo e distendeu os braços, solicitando: E aqui, meu filho, há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te, pois que não há céu para mãe alguma, cujo filho padeça nas labaredas da infelicidade. Não compliques mais o teu destino. Sou eu, tua mãe, Sara, que também foi martirizada contigo, mas perdoou aqueles que nos tentaram aniquilar sem o conseguir. O impetuoso rabino deteve-se deslumbrado ante o acontecimento espiritual em comum e sem forças para resistir à energia que se desprendia da entidade maternal, caiu de joelhos, urrando de dor selvagem que o destroçava interiormente. Senhora, eu sou um desgraçado que Elohim esqueceu. Conseguiu informar em angústia inenarrável. Ninguém me ama e eu, senhora, fiz do ódio o meu licor de preferência, embriagando-me cada vez mais, esperando a consumpção. Meu filho querido, a nobre senhora aproximou-se do doente e o envolveu numa ternura indescritível, abraçando-o ajoelhada ao seu lado, como somente as mães o sabem fazer. O irmão Alegria aproximou-se com lágrimas que lhe escorriam pela face e completou a cena inolvidável, falando suavemente: Agora sim, começas a viver a liberdade plena. Aproveita, esta é a resposta de Jesus aos teus clamores, demonstrando-te quanto te ama. Nesse comenos, expressivo número daqueles que o acompanhavam, vendo a rendição do chefe, igualmente suplicou apoio, que passou a ser atendido pelos cavaleiros templários, que também, como todos nós, tinham lágrimas da emoção de júbilo e de gratidão aos céus. Inesperada melodia de exaltação a Jesus passou a ser ouvida, cantada por vozes espirituais à distância, enquanto os obreiros da instituição, igualmente equipados de recursos, movimentavam-se em auxílio aos que se rendiam ao amor. Dr. Bezerra e nós outros acompanhávamos os acontecimentos tomados de profunda emoção. A vitória do bem é sempre uma lição de vida. Logo mais, adormecido nos braços maternos, Eliakim Ben Sadoc foi transferido para um lugar especial, no local em que se realizavam as reuniões mediúnicas. A veneranda senhora agradeceu ao anjo de Assis e a todos nós, e antes de retornar à região que habita, orou: Senhor de Israel e de todas as nações, seja louvado sempre pela grandeza do vosso amor, pela misericórdia do vosso perdão, pela compaixão para com os vossos filhos transviados. Vossa grandeza não pode ser mensurada, nem compreendida integralmente. Vossas leis de justiça. Submetemo-nos sempre em confiança absoluta aos vossos desígnios, que nos conduzem à plenitude. Recebei por misericórdia e compaixão o Filho pródigo de retorno ao vosso seio. A todos nós, que vos amamos, a perene gratidão. Era visível a sua emoção. De imediato, entrou no tubo de luz e diluiu-se ante os nossos olhos orvalhados de pranto.
Igualmente ao Santo de Assis, depois de breves palavras de afeto e gratidão a Hermano e ao Dr. Bezerra, acompanhado pelos seus irmãos devotados, retornou à esfera feliz de onde procedeu, deixando-nos dominados por inexcedível felicidade. O diretor Hermano, com voz embargada, acercou-se-nos e apenas moveu a cabeça no sinal de gratidão e de paz, enunciando uma oração de recolhimento e de alegria, sem palavras. Olhamos o relógio na parede da sala que assinalava 3h30 do dia caminhando para a luz. Esse termina de madrugada também, né? Sim, verdade. Então, meninas, vocês viram que tudo foi feito de madrugada, né? Dentro de um centro espírita, onde eles pegaram as pessoas que foram buscar as pessoas que são pertencentes àquele local. Então, muitas vezes, quando nós somos levados a trabalho, nem sabemos para onde estamos indo, provavelmente pode ser os locais onde frequentamos, né? Porque temos a ligação energética com o lugar. Quer trabalhemos presencial, quer trabalhemos de outra forma. Por quê? Por isso que eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma abertura de trabalho, invocar o nome do centro espírita, porque você faz conexão energética com a casa, com a egrégora. Eu estava lembrando quando a gente acorda de madrugada também, né? Às vezes a gente acorda do nada e aí você fala, puxa vida, e às vezes não é sonho nem nada, mas é aquele momento. Não sei, vocês já acordaram várias vezes naquele mesmo horário? É engraçado, né? Aí eu É, sempre faço uma oração porque alguma coisa tem, né? Assim, isso. eu Eles nos acredito muito. acordam porque precisam, se eles não conseguem nos levar até o local de necessidade, eles nos acordam para que possamos, de alguma forma, auxiliar. Então, emitir uma oração, desejar um bem, um pensamento elevado, um pensamento próspero. E aí eles usam essa energia física nossa para auxiliar, né? Esse livro Amanhecer de uma Nova Era, ele mostra bem as limpezas que estão fazendo, né? Tanto na esfera umbralina quanto na crosta. E olha, e tem muita. Isso eles vêm fazendo já há muito tempo, né? Então, olha como é importante a nossa participação indireta nessa limpeza energética do planeta. Porque nós somos os soldados da linha de frente, né? Eles precisam da humanidade como os combatentes, né, de certa forma, das energias baixas, das energias pesadas. E como é que a gente vai combater isso? Com as nossas posturas mentais, verbais. Outro dia na aula, na terça-feira, veio a informação sobre a questão do orar e vigiar. E eu falei para eles, pessoal, eu escutei uma palestra da Mônica de Medeiros. Você estava, né, Cláudia? Terça-feira você... Eu escutei isso, verdade. Então, a Mônica de Medeiros falou que, porque, como eu falei, né, você não vai ficar rezando o dia inteiro. Você não vai ficar olhando, prestando atenção no que está ao seu redor, porque a vida te leva. Então, ela diz que o orar é o seu agir. Como eu estou agindo diariamente, né? Da hora que eu levanto, da hora que eu vou dormir. E o vigiar é olhar para dentro de si. Então, eu olho para dentro de mim, tem alguma coisa que não é boa, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me consertar, eu tenho que mudar. E aí, quando eu for agir de uma forma correta, é minha oração. Então, isso diariamente a gente faz
sem perceber, se a gente direciona a nossa vida para isso. Claro que nós vamos ter os nossos momentos de orações, quem faz meditação, quem faz todo aquele processo, né, de leituras de mantras e tudo mais, mas a gente não pode esperar até o final do dia, ou um momento propício, né, passou 1, 2 semanas, agora eu tenho tempo, eu vou fazer, não dá. Então, eu achei muito oportuno o que ela falou, por isso que eu quis levar para o pessoal lá do curso. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Eu vou só parar a gravação e a gente dá continuidade, tá bom? Até a próxima, pessoal.